Brasil antes de 1500. A história que você nunca aprendeu. Ei, que beleza. Ó, quando tem o texto aqui, a história não contada, a história oculta, a história que você nunca aprendeu, sempre é... Nossa senhora, já vamos ver. Nós fomos ensinados que a história do nosso país começa em 1500, quando navegadores Bicho, foi mesmo. É isso aí, foi mesmo. Beleza? europeus descobriram o Brasil. Conquistaram o Brasil. Mas como é possível descobrir uma terra que já era habitada por milhões de pessoas? Afinal, quando isso aconteceu, os povos originários já viviam aqui. A verdade é que a história do Brasil começa muito antes da chegada dos europeus. E algumas das partes mais impressionantes dessa história aconteceram num local muito misterioso. Tecnicamente lindo. Tecnicamente lindo. Numa região famosa pelo calor escaldante, a Amazônia pode ser um dos locais... Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo pra você assistir, e é isso aí, continua. Cara, eu não sei se tem história registrada antes de 1500, tipo... mais Os indígenas brasileiros, eles escreviam? perigosos do... Eu não sei, uma pergunta honesta. Não tem. Sua beleza, famosa no mundo todo, esconde grandes predadores, plantas venenosas e até mesmo insetos mortais. É um local tão hostil que torna quase impossível a sobrevivência de pessoas como eu e você. Seria esse... Não, a gente realmente não consegue sobreviver num ambiente desse, mas os Based Bandeirantes, à base de farinha e mandioca, eles conquistaram todo o Brasil. Então, o motivo dessa enorme... expandiram o nosso território. Mano, eu estou me coçando pra começar a contar a história dos Bandeirantes. Nossa, me coçando, cara. Provavelmente vai ser... Cara... enorme floresta sempre ter sido praticamente desabitada. O verdadeiro problema estaria na sua geografia. Afinal, dizem que é impossível construir cidades na Amazônia e que a região sequer tem terrenos ideais para a agricultura. O fato é que a Amazônia sempre foi vista como um inferno verde, selvagem e impenetrável. Mas será que é realmente impossível viver bem e com abundância dentro dessa floresta? Tá, colônias de exploração. Bem feitinhas, redondinhas. Vambora. Mínimo dano pra floresta, máximo retorno de extração. Confia no pai. Em 1542, o frei espanhol Gaspar de Carvajal participou da primeira expedição europeia que percorreu todo o rio Amazonas. E seu relato mostra uma Amazônia completamente diferente do que imaginamos. Passamos por ilhas que pensávamos que estivessem despovoadas. Mas, depois que nos achamos no meio delas, foram tantas povoações que ficamos abismados. Quando nos viram, vieram em nossa direção pelo rio sobre 200 pirogas, cada uma com 20 a 30 indígenas, algumas com 40. Essa floresta, densamente ocupada por povos originários, continuou sendo vista conforme a expedição avançou pelo rio Amazonas. Todo este rio, nas ilhas, nas margens e terra adentro, está povoado de indígenas. São tantos que, se deixassem cair uma agulha do ar, ela certamente acertaria a cabeça de um indígena, e não o solo. Por volta do ano 1500, Portugal possuía 1,5 milhão de habitantes. A Espanha era maior e contava com quase 9 milhões de pessoas. Mas só pra nada. E a Amazônia? Bem, ela era o lar de nada menos que 10 milhões de pessoas. É exatamente isso que estamos aprendendo com descobertas arqueológicas recentes que estão jogando uma nova luz sobre a história da floresta. A culpa não é minha se os 10 milhões de ibéricos conquistaram parte do mundo conhecido e os 10 milhões da Amazônia não fizeram nada. Aí não é comigo, cara. Aí faz o L. Estamos entendendo cada vez mais que a Amazônia foi o lar de diversos povos que criaram cidades enormes e muito mais avançadas do que poderíamos imaginar. O mais impressionante é que essas pessoas literalmente criaram a Amazônia que conhecemos hoje. Se um dia você já se perguntou por que não existem pirâmides ou outros monumentos na Amazônia, é porque estamos descobrindo que a própria floresta é uma pirâmide. A Amazônia é o maior monumento já construído no planeta. Eu quero pirâmide. Tipo, e foram molhados por uma gripe. E se eu te falar que a floresta amazônica que conhecemos só existe por causa das pessoas que viveram por lá no passado? Você ia achar que eu tô maluco, certo? Mas a verdade é que hoje podemos falar com certeza que essa floresta impressionante é o grande legado de povos antigos que viveram nessa região séculos atrás. De uns anos pra cá, historiadores e arqueólogos estão encontrando cada vez mais provas de que milhões de pessoas viviam na Amazônia. Ancestrais dos povos indígenas atuais e de muitos outros brasileiros, essas civilizações eram enormes e organizadas de forma muito mais complexa do que a gente imagina. Estamos falando de cidades grandiosas, muitas vezes unidas por redes de estradas e com avanços tecnológicos surpreendentes. Seja criando um poderoso sistema de manejo ambiental que transformou a terra da floresta para sempre, seja escavando desenhos geométricos gigantes e misteriosos, essas pessoas viviam uma relação sustentável com a natureza. Não é à toa que se alimentavam melhor e eram mais saudáveis que os europeus e diversos outros povos da época. E foram molhados mesmo assim. E a grande realização desses povos foi nada mais, nada menos que a maior floresta tropical do planeta. Mas por que essas cidades só estão sendo descobertas agora? Como essas pessoas viviam e se algumas dessas civilizações eram tão avançadas assim? Por que é tão difícil encontrar vestígios desses povos? Então, eu quero convidar você
pra conhecer o Brasil antes de 1500 junto comigo. Assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo isso com detalhes. Ah, e olha que legal, esse vídeo teve a consultoria conhecermos até a época em que a chegada dos nossos antepassados à América é algo que está diretamente... Cara, é tão formato de TV, cara. Acho tão chato, velho. Tipo, tecnicamente incrível. Mas tá ligado? É um formatinho que você veria no History Channel. Sabe? TV Brasil. ligado ao povoamento Formato TV Cultura, mano. da Amazônia. Não é ruim, mas, pô, tá ligado? Tipo, essa era milhares de anos de internet, o máximo que ele consegue fazer é isso. Existem mais de uma teoria explicando como os humanos colocaram os pés na América pela primeira vez. A mais aceita pelos cientistas é que isso aconteceu graças a uma ponte de terra que não existe mais. Não é, cara. Tecnicamente isso é lindo. E é difícil caro pra cacete de Homo produzir. sapiens, ou seja, os humanos modernos, surgem na África cerca de 300 mil anos atrás. Há 200 mil anos, algumas dessas pessoas deixam o continente africano e começam a se dispersar pelo planeta. Assim, por volta de 30 mil anos atrás, alguns humanos chegam ao extremo leste da Ásia. No planeta que conhecemos hoje, isso marcaria o final da jornada. Afinal, essas pessoas teriam encontrado um oceano impossível de atravessar. Isso não acontece antropologista. Eu já vi a tese de que vieram de barco também. Porém, nessa época, o planeta vive um período de baixas temperaturas e a formação de grandes geleiras no hemisfério norte deixa o nível dos oceanos mais baixo. Com isso, a Beríngia, uma porção de terra que funciona como uma ponte unindo a Sibéria e o Alasca, está acima da água. Durante um bom tempo, muitos humanos ocupam espaços dessa ponte. São os primeiros americanos. Porém, por volta de 15 mil anos atrás, a temperatura do planeta começa a subir. As geleiras derretem e a Beríngia começa a ser coberta pelas águas. Muitos humanos que ocupam a ponte marcham para o leste, se espalhando pelo continente americano. O resultado é que, 2.000 anos depois disso, já existem regiões habitadas na América inteira, do Alasca até o sul do Chile. Com o passar do tempo, esses povoados deram origens a diferentes civilizações, cada uma com suas culturas, idiomas e características. E aposto que você já ouviu falar de pelo menos 3 delas. Os Based Maia, os fodões Inca e os incríveis Aztecas. Nenhum deles no Brasil, isso é muito triste, cara, porra. Eu entendo o nacionalismo indígena no México, sabe? E no Peru, essa clave. No ano 1000 a.C., começaram a ocupar algumas regiões da América Central. Bastante avançados em astronomia e matemática, os maias construíram cidades com edifícios imponentes e pirâmides que permanecem de pé até hoje. Já por volta do ano 1300 foi a vez da civilização azteca. Vivendo no território onde hoje está o México, os aztecas também ergueram cidades impressionantes, lembradas especialmente pelos seus templos grandiosos. Por fim, temos os Incas, que iniciaram a expansão de seu império pouco depois do ano 1400. O povo Inca ocupava a região da Cordilheira dos Andes, vivendo em montanhas onde hoje ficam países como Peru, Bolívia, Chile, Equador e Argentina. Agora, por que essas 3 civilizações são sempre as mais... E os da gente é só orca e tapioca, né? Quando falamos dos povos antigos americanos, bem, essa lista não está errada. Incas, maias e astecas realmente eram bastante avançados. O ponto é... Eram grandes impérios ultra complexos, sabe? Com uma estrutura social foda. Tipo, eles eram muito fodas. Tanto que os espanhóis, durante a sua conquista, eles não extinguiram esses impérios. Eles absorveram a estrutura social do Império Azteca e do Império Inca. Eles absorveram, tipo, eles só integraram essa casta, a nobreza desses impérios, dentro do Império Espanhol. É que essa lista está incompleta. Estudos recentes estão mostrando que em outras partes da América existiam civilizações com organizações sociais complexas e avanços tão impressionantes quanto os dos povos antigos mais conhecidos. Sim, os espanhóis absorveram, aliás, os indígenas, porque os espanhóis estavam em menor quantidade, obviamente. E, bom, sabe, olha, você é asteca, você, o povo, a população asteca de uma vila, de uma cidade ali, você é meu aliado, beleza, então a gente vai lutar junto e destruir o seu inimigo. Seu inimigo é meu inimigo também, então vambora. Foi assim que eles conquistaram rapidinho. Estamos descobrindo, por exemplo, assim que 600 espanhóis conseguiram conquistar Tenochtitlan. Que a Amazônia também foi palco de um enorme desenvolvimento humano. Estamos falando de populações capazes de criar estradas extensas em meio à floresta, construir barragens e canais para impedir secas e enchentes, produzir solos super férteis, criar fazendas de peixe e tartarugas, além de conseguir modificar áreas enormes da floresta. Mas então por que nós enxergamos essas civilizações da Amazônia como menos desenvolvidas que Eles não têm pirâmide. Os povos antigos? Por que elas não são famosas como os Inca ou os Aztecas? Essas perguntas são muito importantes e nós vamos passar por Elas não são. todas essas respostas. Mas antes disso, precisamos fazer uma Não adianta nada se não sabiam escrever. pergunta ainda mais básica. De onde surgiu essa história de que a Amazônia sempre foi desabitada? No século XVI, quando os europeus começam a pisar na América, Os caras se venderam pro espelho. Cara, eles se venderam pro espelho sim. É tipo, os tugas queriam pau-brasil e os índios tinham em quantidade obscena, mas eles não tinham espelhos, nem galinhas, nem aço, nem machados. Então o Tuga entrega essas tecnologias, que pro Tuga valia menos, e pega recursos naturais, que pra ele era valioso. Cavalo, faca, pente. Isso daí, pra quem morava aqui, isso era um tesouro, algo incrível. Pronto, uma troca justa. a família espanhola Pizarro vem em peso para cá. Mas o objetivo não é conhecer nossas praias.
O Pissarro é uma história que tem que ser contada, ele, do Hernán Cortés. ou trazer presentes para os povos daqui. Índio, Tugas Burros, ficam dando essas coisas pra gente em troca dessas árvores inúteis. Os 4 irmãos Pizarro se aventuram pelo Novo Mundo para encontrar riquezas e expandir o domínio espanhol na América. Então, participam. Não, tô totalmente assina as ideias, irmão. Tô totalmente comprado. É isso, sobra nada. É os guri. Aquela vontade masculina de sair conquistando o Novo Mundo. Cara, não dá, velho, não dá. A conquista da América foi épica, velho. São literalmente os cavaleiros medievais com armas de fogo. Não dá, velho. Isso é espetacular, mano. Isso é espetacular. Simplesmente espetacular. Não tem como não achar essa história épica. Romani, conte de Valeu, Romani. Valeu pelo então, irmão. Tamo junto. que não conhecia, nem a roda mereceu ser explorado mesmo. Hoje temos que passar trator em tudo e dar na mão de indústria. Calma lá, pô. Calma lá. De conflitos enormes com os indígenas. É um dos irmãos, Desculpe, mas os sacrifícios vão ter que parar. Francisco Pizarro, que lidera a conquista espanhola sobre o Império Inca. Mas o que importa para nós é seu irmão Gonzalo. Em 1542, ele organiza uma expedição que parte de Quito, no Equador, em busca do país da canela. Isso seria uma região dentro da Amazônia, riquíssima em temperos e especiarias. Vale lembrar que, no século XVI, época das grandes navegações, as especiarias são um dos motores da economia europeia. Por causa de alguns imprevistos, algumas pessoas se separam da expedição. Esse grupo é liderado pelo explorador Francisco de Orellana e acaba navegando por todo aquele rio gigante que corta a floresta. É assim que surge o primeiro relato europeu sobre a Amazônia, escrito pelo Frei Gaspar de Carvajal, que acompanha a expedição. Vocês viram alguns trechos desse relato no comecinho do vídeo, mas algumas partes dessa história precisam ser olhadas com um pouquinho mais de calma. Uma delas é o combate contra um grupo de mulheres guerreiras. Tá, esse encontro provavelmente aconteceu e terminou com Carvajal perdendo um olho numa flechada. O problema é que ele descreveu essas mulheres como amazonas. Mas as amazonas não eram guerreiras da mitologia grega? O que elas estão fazendo no meio da América do Sul em pleno século XVI? Algo que precisa ser levado em conta é que os relatos dos primeiros europeus na América são feitos sob uma lente, claro, europeia. Oh, sério? Os que escrevem esse novo mundo são carregados de ideias, superstições e interesses europeus. Nossa, que saco. Oh, quando vocês tiverem interesse, eu não sou um especialista em colonização, porque não é uma área de interesse meu ainda. Eu vou trabalhar todos os sistemas mais cedo ou mais tarde. Mas leiam. Leiam as cartas dos conquistadores. É lindo. Principalmente as cartas do Peroval de Caminha. Cara. Como os europeus do século XVI adoram os mitos da Grécia Antiga, Não, anacronismo. Vambora. Vamos de se anacronismo. refere a essas guerreiras que vivem na floresta como amazonas. Ele quer que um europeu do século XVI seja o quê? Inclusivo? Isso fica tão famoso que seu relato passa a ser chamado Nossa, as filhas das Amazonas foram queimadas. de O Descobrimento do Rio das Amazonas. E acaba batizando o rio onde se passa a história. Sim, o rio Amazonas ganhou esse nome que usamos hoje depois que um frei espanhol jurou que saiu no tapa com guerreiras mitológicas gregas no meio da mata. Mas o que chama a atenção dos historiadores é que o relato do Carvajal... Olha, eu não acho que o Carvajal ele considerou essas indígenas como guerreiras gregas na Amazônia. Eu acho que ele fez a comparação de, olha, mulheres guerreiras, ou seja, vão fazer uma conexão com a lenda grega das Amazonas, então eu chamo ela de Amazonas. Então, eu acho que é um pouco mais... Ele quis ser poético, acho que é um pouco mais inteligente do que, oh, olha que jeca. mostra Que nem o Castanheira soou aqui. gente para um cacete morando nas margens do Amazonas. As aldeias eram grandes como cidades e possuíam até bairros. Uma Uau. delas se estendia por 12 quilômetros pela margem do rio. Algumas tinham até ancoradouros. Tão desenvolvidas quanto ocas de vikings na Noruega do século X. Tipo, A Amazônia superpopulosa está presente em todo o relato do Frei. E hoje, as evidências arqueológicas mostram que, nesse aspecto, os textos do Carvajal passavam longe de fantasia ou de superstições europeias. Ele escreveu sobre uma floresta amazônica lotada de pessoas, porque provavelmente foi isso mesmo que ele encontrou. Perto da foz do rio Tapajós, por exemplo, Carvajal encontrou uma enorme população de guerreiros que tinham vários aliados e até mesmo dominavam as aldeias vizinhas. Isso nos leva a 1661, quando o padre João Bettendorf viajou para essa mesma região do rio Tapajós, encontrando uma aldeia muito populosa. Ele fundou uma missão jesuíta nesse local, e com isso, a aldeia dos Tapajós cresceu ainda mais. Hoje, essa aldeia é Santarém, uma das maiores cidades do Pará. Aliás, isso deveria colocar Santarém como a cidade mais antiga do Brasil? Oficialmente, a primeira cidade do Brasil é São Vicente, fundada em 1532 em São Paulo. Mas e se ao invés de olharmos para o ano de fundação, pensarmos em ocupação humana contínua, ou seja, Infelizmente vou ter que dar o braço a torcer, concordo com a Castanheira nesse ponto aqui. Ok, eu gosto da ideia de tempo de ocupação contínua. Pra você cravar uma cidade. locais que já eram habitados. Santarém nasceu em 1661, Mas tipo, como que você vai datar o início de Santarém? mas uma aldeia enorme que já existia muito antes dos europeus pensarem em vir para a América. Mas vamos falar da Amazônia como um Tipo, tá, legal, bacana. Quando que foi fundada essa cidade? Vai lá. Não tenho data? Então São Vicente. Se ela tinha tanta gente, de onde que veio aquela visão de uma floresta hostil aos humanos e que só era habitada por plantas e animais? Em 1711, o governo de Portugal proíbe a entrada de estrangeiros no Brasil sem autorização. Com Verdade. isso, as expedições
Olha, deveríamos passar essa lei de novo. A Amazônia praticamente acabam, com exceção de relatos de missões religiosas e documentos da administração da O jogo é muito louco. 30 anos antes da fundação do primeiro cartório do Brasil, né? colônia. Isso só muda em 1808, quando a família real portuguesa vem morar no Rio de Janeiro e abre os portos do Brasil para as nações amigas, permitindo a entrada de estrangeiros. Cara, a gente tá em 18 minutos. E... Vamos ser honestos, eu tô esperando em que momento ele vai começar a falar de história do Brasil antes de 1500. Tipo, é pra isso que nós tá aqui, cara. Sim, as expedições na Amazônia voltam a acontecer. Mas, ao invés de procurar riquezas, essas novas expedições contam com cientistas que exploram a região para catalogar plantas e animais. Nossa, hoje é a mesma coisa. Nós temos vários cientistas que se embrenham no meio da Amazônia para catalogar animais, plantas e outros elementos para vender essas informações para empresas estrangeiras que no futuro, que hoje financiam fundos de preservação da Amazônia e ficam pautando leis de forma velada através de ONGs para a preservação da mata, para que no futuro essas empresas venham aqui e se aproveitem de todos os recursos naturais, enquanto o Brasil segue sendo um buraco subdesenvolvido que não consegue aproveitar as próprias riquezas que tem. E esses cientistas encontram uma Amazônia muito diferente daquela vista no começo da colonização. É uma mata fechada e praticamente intocada por humanos, com exceção de pequenos povoados isolados na floresta. Eu não tô entendendo como que os indígenas construíram a Amazônia. Horrível, pensem horrível. Tecnicamente linda, mas puta... Então temos duas Amazônias. Uma no começo da colonização europeia, que era lotada de indígenas, e outra a partir do século XIX, que era praticamente vazia. O que poderia ter acontecido nesse intervalo Gripe. para mudar a Isso aqui aconteceu, ó, Castanheira. Aconteceu uma pequenina dose de... Vamos lá, o que você vai querer? Miocardite. Hã? Vou querer uma miocardite. Miocardite? Tá, vamos lá, girando! Miocardite, 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 miocardite! Ganhou um ABC! Parabéns! ABC também é legal! geografia humana da Amazônia desse jeito? A resposta é o famoso tiro, porrada e bomba. Opa! Nós! O povo espanhol, o povo português, o povo ibérico que civilizou essa terra. Bom, mais ou menos, né? Mas vocês entenderam. Conflitos entre povos originários e portugueses muitas vezes terminavam com aldeias inteiras sendo dizimadas. Ah, meu nobre, para lá, né? Se o Tuguinha tivesse feito o que os anglos fizeram na América do Norte, não ia ter índio pra contar a história, beleza? Outras vezes, o resultado eram multidões de indígenas abandonando suas casas para se esconder no interior da floresta, em locais mais afastados dos grandes rios. Outro fator muito importante estava nos micro-organismos trazidos pelos europeus. Assim como aconteceu com outros povos da América, os originários não tinham anticorpos para enfrentar doenças comuns na Europa e foram devastados por epidemias de gripe, sarampo e varíola. A redução brutal da população indígena é tão grande que a... Então, Rishima, por incrível que pareça, flechas são melhores que balas até o desenvolvimento do cano raiado. Ali um pouquinho depois do fim das guerras napoleônicas. Tem um relato muito bom que eu li milhares de anos atrás, que é o seguinte: se os ingleses tivessem mantido a tradição de arquearia, dos arcos longos, eles teriam vencido a Revolução Americana com muita facilidade. Porque o mosquete utilizado era uma bosta, demorava muito pra recarregar, tinha uma baixíssima precisão. Uma flecha tinha muita precisão, era muito rápido, você podia tirar muita flecha por minuto. Então, sabe, se os ingleses tivessem mantido essa tradição, eles teriam devastado os rebeldes americanos e, sabe, o problema é que pra você operar um mosquete, basta você dar alguns tiros. Pra você operar um arco longo inglês, é uma vida de dedicação. Por isso que é inviável, por isso que os ingleses utilizaram por, sei lá, 2 séculos essa técnica, pra aplicar essa técnica em combate. É muito difícil. apontada Então, o arqueiro inglês é um asset muito caro pra você manter em grande quantidade. Agora, você largar um rifle na mão de um camponês é fácil. como uma das causas da chamada Pequena Era do Gelo, que reduz as Não, eu só joguei essa informação porque é curiosidade que eu gosto. Mas não, os arcos dos indígenas brasileiros aqui não chegavam perto da qualidade dos arcos longos ingleses. temperaturas em alguns locais do planeta nessa época. Esse fenômeno climático foi causado pela diminuição da população global. Ele teria começado no século XIII, com as milhões de mortes causadas pela expansão do Império Mongol na Ásia. Depois é a vez da Europa, devastada pela peste negra no século XIV. A partir do século XVI, a América entra nessa equação com muitas mortes de indígenas. O resultado é que essa diminuição na atividade humana e, no caso da Amazônia, o aumento do número de árvores que passam a ocupar as aldeias vazias faz a temperatura da Terra abaixar um pouco. Mas vamos manter a nossa lente na Amazônia. O ponto é que os cientistas do século XIX encontraram uma floresta fechada e desabitada. E não viram os sinais de aldeias abandonadas simplesmente porque a vegetação Os indígenas não se desenvolveram em 10 mil anos, os milico acho que vão desenvolver em 10. já tinha tomado totalmente conta desses espaços. Então eles deduziram que aqueles relatos do século XVI sobre uma floresta superpopulosa eram fantasias típicas do fim da Idade Média. Pense que o Carvajal colocou até guerreiras gregas na floresta. Então devia ser tudo invenção mesmo, né? E foi essa imagem de uma Pô, cara, como que um cara do século XXI tem uma interpretação tão ruim? Sabe, tipo... Sabe? Pô, que tristeza. Pô, que tristeza. É muito triste, velho. Amazônia sem pessoas que foi disseminada e perdurou Ele era burro, cara. até hoje. O pessoal é uma forçação de barra idiota, tipo... Porque é uma comparação bonita do Carvajal, tipo... Ele, nossa, que animal, que cara burro. Ele trata a poesia como documento.
Vamos ser sinceros, dá pra entender porque os naturalistas do século XVIII e XIX achavam que os relatos da Amazônia cheia de gente eram fantasiosos. Porque olha, o que existe de lendas sobre a Amazônia é quase um capítulo à parte da história da floresta. E vários desses mitos surgiram por superstições europeias. Ah, velho, na moral, eu bati o olho nesse vídeo aqui, nesse título desse vídeo lá no Twitter. Eu falei, mano, que tema chato, cara. E tá se provando muito chato. Tipo, ele tá dando muita volta, tipo, nossa, ele não sabe pra onde vai. Tipo, beleza, se fosse um vídeo, vamos falar de arqueologia, tipo, do começo ao fim, sabe? Skip. Vamos trabalhar com os dados que a gente tem pra tentar contar uma história da Amazônia, tipo, e focar só nisso e depois fazer um desenvolvimento até a colonização. Não, ele tá, tipo, não tem uma estrutura de timeline, tipo, tá um caos, tipo, pô, e você consegue, de alguma forma, fazer criar algum tipo de timeline, sabe? Ele tá, tipo, é uma estrutura confusa de roteiro, olha só, tem os relatos dos portugueses, daí os índios morreram, aí tem os relatos dos naturalistas do século XIX, voltando, analisando, tipo, tá uma volta, tipo, não faz sentido. Pra você ter uma ideia, no começo do século XVI, os europeus acreditavam que o ouro crescia sob a influência do sol. Então, eles ficavam crescendo o olho para as regiões mais quentes do planeta. Afinal, se lá faz calor, é porque bate sol. E se bate sol, deve ter ouro! Isso inclui, claro, a América do Sul, com diversas lendas sobre cidades cobertas de riquezas. Uma das mais famosas era El Dorado, que seria uma cidade construída com ouro maciço. Essa história seduziu muito os primeiros europeus que pisaram na América do Sul, especialmente depois que eles ouviram falar do povo muisca, que vivia nos Andes, onde hoje é a Colômbia. A lenda diz que o muisca que se tornasse líder do seu povo tinha o seu corpo coberto por ouro em pó. Depois, ele fazia uma oferenda jogando esse ouro e esmeraldas numa lagoa sagrada. Imagina contar essa história pra um cara que acha que ouro cresce por causa do sol. O sujeito ia ficar maluco? Cara, eu acho um saco. Eu acho um saco essas narrativas que tratam pessoas de séculos atrás como burros. Nossa, que jeca, burro. Eu sou tão mais inteligente. Não, cara, não. Ele tá trabalhando com a informação que ele tem, beleza? Ele não é burro. Então, quando descobriram algumas minas de prata no Peru em 1545, vários exploradores começaram a se aventurar na floresta, certos de que encontrar o tal Eldorado era só questão de tempo. Quem achava isso era o espanhol Lope de Aguirre, uma figura bem controversa dessa época. Em 1561, Aguirre faz parte de uma expedição comandada por Pedro de Ursúa, que procura o El Dorado, na região do Peru. Entretanto, a empreitada não sai como planejado. Após disputas internas, Aguirre assassina Ursúa e assume o controle da expedição, indo em busca do El Dorado por conta própria. Mas, no meio do caminho, ele se revolta contra a coroa espanhola, se declarando príncipe. Ele citou brevemente o desenvolvimento de civilizações pré-colombianas. Mas, tipo, foi, sei lá, 1 minuto de vídeo. Até agora, só história pós. Do Peru e do Chile. Isso causa conflitos com as forças coloniais. É outra, né? Tipo, é uma operação espanhola no Império Inca. Que só terminam com a morte Não é território brasileiro, Castanhari. de Aguirre. Uma coisa interessante. Tipo, tecnicamente é incrível, mas esse vídeo não faz sentido. Se fosse outro título, outra vibe, tipo, não, vamos trabalhar outro tema. Vamos falar da história da colonização da perspectiva dos indígenas. Tema. Dá pra trabalhar? Dá pra fazer um puta vídeo. Você tá entendendo que dá pra fazer um puta vídeo? A colonização da América da perspectiva dos indígenas. Pronto, dá pra fazer. Você pode até meter o teu esquerdismo, tua resistência indígena, você lenha-lenha, pá, você pode até forçar a barra. Mas só agora tá com um vídeo desconjuntado. É que Aguirre se auto-intitulava Tá muito desconjuntado, tá tipo, tirando pra tudo quanto é lado. a ira de Deus e o príncipe da liberdade. Mas os outros espanhóis preferiram O vídeo não é só chato, o Castanhari falando de forma lenta, com muitas pausas, que tá dando sono, tentando ser engraçado, é a pior parte. Fora a trilha sonora, que parece uma playlist pra dormir. As cores são pastéis. Cara, as artes e as cores estão lindas e a narração do Briggs tá espetacular. Mas, tipo, parece um material da TV Cultura. Não é um demérito, mas é um formato velho pra TV. Tipo, você tá na internet, tá ligado? Você pode inovar, você pode enlouquecer, pode fazer o que você quiser, tipo, você tem recurso infinito. chamá-lo de El Loco, por motivos que parecem óbvios. Essas lendas sobre a Amazônia não foram exclusividade. Pra que essa história, mano? Por que colocar essa história no vídeo? Essas lendas sobre a Amazônia não foram exclusividade desses primeiros europeus que pisaram aqui, porque o tempo foi passando e novos mitos foram surgindo. Mas se no século XVI essas histórias giravam em torno de riquezas, na virada do século XIX para o XX, elas ganharam uma roupagem mais científica. Nesse período, sociedades científicas se espalhavam pela Europa, bancando expedições ao redor do mundo. E depois que um arqueólogo dos Estados Unidos localizou as ruínas da cidade inca de Machu Picchu, em 1911, rolaram várias expedições em busca de cidades perdidas na América do Sul. Uma dessas histórias gira em torno de um dos maiores mistérios do começo do século XX, quando um explorador inglês sumiu no meio da floresta amazônica. E não um explorador qualquer, mas sim aquele que é considerado o Indiana Jones do mundo real e que desapareceu sem deixar vestígios. Essa história começa no século Morreu por alguma razão, sei lá. Fome. Se machucou. Virou espetinho de canibal. É um lugar perigoso. XIX, com a descoberta do manuscrito 512. É o seguinte, imagina, você tá no meio da Amazônia no início do século XX e você quebra o seu pé. Você morreu. Você está morto. Foi picado por um mosquito. É isso, acabou, acabou, irmão. Esse documento narra a suposta descoberta de uma cidade perdida no interior da Bahia por alguns bandeirantes, que teria acontecido décadas antes, em 1753. Já no século XX, o manuscrito chama a atenção do aventureiro inglês Percy Fawcett.
O Coronel Fawcett é um explorador experiente e conhece bem a América do Sul. Sua primeira viagem à Amazônia acontece em 1906, quando ele passa 18 meses na floresta mapeando. 1906, mas, cara, eu queria a história de antes de 1500. Isso não tem nem a ver com a colonização da América, mano. Tipo, já tá no Brasil República, mano. Tá ligado? A fronteira entre Brasil e Bolívia. De acordo com as pesquisas do coronel, essa cidade perdida realmente estaria no interior Se isso daqui fosse uma redação de Enem, ele tirava 0. do Brasil, mas na região do Mato Grosso, na bacia do rio Xingu, que na época ainda era muito pouco conhecida por não indígenas. Assim, em 1920, ele parte em busca da cidade perdida de Z, que é como ele chama o local. Mas a aventura não tem sucesso. Em 1925, ele comanda uma nova expedição. O problema é que o Coronel Fawcett não quer que ninguém roube sua descoberta, então a rota que ele planeja seguir pela floresta é mantida em segredo. Em 29 de maio, o coronel manda uma carta para sua esposa, avisando que está acampado na floresta e prestes a entrar em território inexplorado. Esta é a última notícia que o mundo tem do famoso Coronel Fawcett, que desaparece completamente na floresta amazônica. Virou camiseta de saudade. Eles tentam encontrá-lo, mas seu destino permanece um mistério até hoje. E uma coisa interessante é que o Coronel Fawcett não acreditava que a cidade de Z tinha sido construída pelos povos da região, mas por estrangeiros, como antigos gregos ou fenícios, que teriam Eu adoro a tese dos fenícios no Brasil, não tô nem aí. Eu não ligo, eu gosto dessa teoria da conspiração. navegado até a Amazônia. Na verdade, isso diz muito sobre Agora que eu percebi, esse é um capítulo inteiro de lenda. Isso daqui é filler, num vídeo de 1 hora. a visão dos europeus dessa época. Para eles, era impensável que os indígenas, que eles viam como selvagens e primitivos, pudessem Mas pelo amor de Deus, né? Olha o nível de desenvolvimento tecnológico do europeu no final do século XIX, olha o nível de desenvolvimento dos indígenas no final do século XIX. Para, porra. Ai, cara. construir Eles eram, velho. Desculpa, são civilizações do período neolítico, cara. Pô, a colonização, a conquista da América foi literalmente a chegada de portugueses da era moderna, com tecnologia de ponta, em um território que vivia no neolítico, pré-neolítico. Eles não tinham a roda. Eles não tinham roda. Não tinham função pra isso, verdade seja dita. Mas eles não tinham essa tecnologia. Porra, velho. Sim, eles eram selvagens. Na perspectiva europeia da época, eles eram selvagens. dos europeus dessa época. Para eles, era impensável Tipo, imagina, esse é um povo que não tem roda. Não tem o domínio de metalurgia. Óbvio que você vai imaginar, é impensável que eles tenham construído isso. Por isso que é tão por isso que a civilização asteca, maia e inca são tão espetaculares. Que eles não tinham domínio da metalurgia. Os tacapes de obsidiana eram o que eles tinham pra armamento. E eles construíram pirâmides e cidades gigantescas. Tenochtitlan é provavelmente uma das coisas mais incríveis já produzidas pela humanidade. Porque, dadas as limitações, o tamanho daquela cidade de 50 mil habitantes, uma das cidades mais populosas do mundo no período, espetacular. E a conquista de Tenochtitlan é tão foda assim. Porque, tipo, basicamente os espanhóis desmontaram um navio, atravessaram a floresta, remontaram ele e utilizaram uma caravela pra atacar Tenochtitlan. que os indígenas, que eles viam como selvagens e primitivos, pudessem construir qualquer coisa. Na perspectiva europeia, asiática, até os incas e astecas deviam enxergá-los como bárbaros primitivos. Sim, sim. Apesar de haver comércio entre as tribos brasileiras e o Império Inca. Ainda mais uma cidade. É tipo as pirâmides do Egito. Muita gente tem certeza que elas foram construídas por ETs, porque se recusam a acreditar que um povo fora da Europa fosse capaz de construir monumentos tão grandiosos. Pelo amor de Deus, cara. Ninguém fala isso, velho. Puta que... Não, sério, eu ouvi isso, não. Ninguém. Eu nunca vi isso. Eu juro por Deus. Eu nunca. Juro. Eu nunca ouvi ninguém falar que os egípcios não construíram as pirâmides porque eles são africanos. Meu Deus, cara. Que porra é essa, velho? Nossa senhora. Cara, ninguém fala isso, velho. Mano do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu o nível desse cara, velho. Um povo fora Velho, impressionante, mano. Sei lá, o que falta pro Castanhari? Um revisor pros roteiros dele? da Europa fosse capaz de construir monumentos tão grandiosos. Pô, inacreditável, mano. Aliás, os aliens são figuras centrais numa lenda Velho, fala de ET, cara. Puta, cara, falar de ET numa história sobre colonização do Brasil ou período pré-colombiano é a mesma coisa que eu meter com Macumba no vídeo do Collor. Soa retardado, soa mongol, é idiota, sabe? Você não precisa falar disso pro seu vídeo ficar bom. Você pode só focar no tema e fazer um vídeo de meia hora, 20 minutos. moderna sobre a Amazônia. Eu estou falando de Ratanabá. Ai, caralho. Pra quê, mano? Pra quê, velho? Você pode só fazer um bom vídeo sobre arqueologia, sobre as informações que a gente tem a respeito da... Não precisa falar de Ratanabá. Você pode falar, não, isso é idiota. Isso é idiota, eu não quero falar de Ratanabá. Isso é um tema estúpido de gente burra, de twitteiro do... Lê choquei, beleza? Uma teoria da conspiração sobre uma cidade rica e superavançada Vamos refugar a teoria da conspiração. Você não precisa perder seu tempo, você pode só se focar no tema do seu vídeo. Ele abraçou o mundo nesse vídeo aqui. Por isso que tá todo desconjuntado. Tipo... que teria sido fundada por extraterrestres 450 milhões de anos atrás. Sim, é isso mesmo. Ratanabá seria mais antiga que os próprios dinossauros. Isso é uma não questão, cara. Isso é uma não questão. E o legal é
que muita gente jura que essa cidade seria do tamanho da grande São Paulo. Mas mesmo assim, ninguém nunca viu nada na floresta. Olha, na boa, nem aqueles europeus do século XVI que achavam que o ouro brota do sol iam comprar uma história dessas. Esses mitos e teorias da conspiração são curiosos e até engraçados, mas sabe qual é o motivo de eu mostrar todos esses mitos aqui pra você? Filler, encher linguiça para o seu vídeo ter uma horinha redondinha, porque é exatamente isso que tem, uma hora redonda. Beleza? Pra você enxergar que não precisamos de mito nenhum, porque temos a sorte de viver numa época em que cidades perdidas de verdade estão sendo encontradas na Amazônia. Boa, então o seu vídeo começa a meia hora. De fato, o seu vídeo tem uma introdução que fala de Santarém, e agora o vídeo começa mesmo. Tipo, fala dos astecas, dos incas, civilizações pré-colombianas, gigantescas, beleza? Deu, sei lá, um minuto. Aí você tem mais um minutinho falando de Santarém, misturado com história de colonização. E agora, meia hora do vídeo, você vai tratar do tema que está no título. Puta que pariu. Mas por que isso demorou tanto pra acontecer? Vamos fazer uma conta rápida. A Amazônia tem quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela é tão grande que se fosse uma nação, seria o 7º maior país do planeta. E boa parte desse território é coberto por florestas. Se você... Você já falou isso 40 vezes nesse vídeo, cara. Por que você não começou o vídeo aqui, mano? Cara, eu tô trabalhando num texto agora. Não vou falar qual que é o tema. Quando esse vídeo sair, mentira, esse vídeo vai sair logo. Eu tô trabalhando nesse tema. Ele estava bloated. Ele tava gorduroso. Aí eu fui lá e cortei um monte de coisa pra deixar o vídeo mais direto, tá ligado? Deixar ele com um flow muito mais agradável de ser assistido. Pô, velho, corta a primeira meia hora do vídeo. Ah, sei lá. Se você fosse um arqueólogo ou arqueóloga em Prolixnari. busca de vestígios de povos antigos nessa região gigante, onde você iria escavar? Não é o Color 2. O Color 2 tá quase pronto. Justamente, os arqueólogos passam por esse mesmo problema e precisam percorrer áreas enormes da floresta em busca de sinais de antigas ocupações humanas. É um processo muito lento e caro. Isso sem falar que encontrar ruínas na Amazônia é bastante complicado. Primeiro porque, como eu falei mais cedo, a floresta ocupou rapidamente os espaços que os povos originários foram forçados a abandonar. Segundo, o calor e a umidade da região são muito grandes e ajudam a acelerar a deterioração desses vestígios, especialmente os orgânicos. Agora, a arqueologia na Amazônia ser difícil não quer dizer que nunca descobrimos nada lá. A região possui milhares de sítios arqueológicos e as ferramentas, peças de cerâmica, artes rupestres e até ossos encontrados nesses locais contam muito sobre a história da região. Por exemplo, nós sabemos que os primeiros sinais de presença humana na Amazônia são de 13 mil anos atrás. E desenhos em cavernas mostram que essas pessoas podem ter convivido com animais enormes que já foram extintos, como mastodontes e preguiças gigantes. Ainda mais importante é saber que as pessoas dessa primeira fase da história da Amazônia, que durou até 8 mil anos atrás, já conheciam processos de cultivo de plantas. Também sabemos que, por volta de 7 mil anos atrás, surgem os primeiros sambaquis da Amazônia. Se você olhar um sambaqui, vai achar que é um morro, mas ele é herança de alguns dos povos antigos da Amazônia. Os sambaquis são montes formados por terra, conchas e restos de alimentos. Eles podem chegar a 6 metros de altura e 100 metros de diâmetro e serem usados como moradia. Legal. Mas a presença de ossos humanos indica que alguns podiam ser cemitérios. Ah, cara, não quero menosprezar, velho, mas já menosprezando, os maias levantavam pirâmides monumentais e o indígena na Amazônia fazia um morro de terra. Cara, não sobra nada, mano. Como é que o cara é nacionalista indígena no Brasil, velho? É muito meme, cara. Era um aterro. Essas construções não são exclusividade da Amazônia. Existem sambaquis em boa parte do litoral brasileiro e até na África. Foi também cerca de 7 mil anos atrás que começou a produção de cerâmica na Amazônia. E isso já começa a derrubar a ideia de que apenas incas, maias e astecas criaram inovações na América. Uau, parabéns. Podiam fazer um pote. Quando pensamos em civilizações do passado, precisamos ter em mente que a cerâmica é um avanço muito importante. Quando peças de cerâmica podem ser levadas diretamente para o fogo, essa tecnologia facilita o preparo de alimentos. Além disso, cerâmicas também podem ser usadas no transporte e armazenamento de produtos, especialmente líquidos. Isso sem falar que muitos povos do passado produzem cerâmicas com caráter simbólico, ou seja, peças religiosas e artísticas. E, na América, essa é uma inovação que começa com os originários que constroem o sambaqui de Taperinha, na região de Santarém. Até onde os vestígios arqueológicos nos mostram, essas pessoas são as primeiras a fabricar cerâmica em todo o continente americano. Como eu disse, as pesquisas arqueológicas na Amazônia são caras e demoradas, mas mesmo assim já aprendemos muito sobre a região. E conforme os pesquisadores têm acesso a novas tecnologias, É interessante, tá ligado? Mas, pô, colocar isso... novas descobertas são feitas. Aliás, sabia que você tem acesso a uma ferramenta muito usada pelos arqueólogos? Eu estou falando do Google Earth. Muitos arqueólogos usam essa ferramenta para estudar imagens da Amazônia. E quando encontram algo que possa indicar vestígios humanos, vão até o local conferir pessoalmente. O Google Earth foi essencial em uma das descobertas mais impressionantes da Amazônia: os geoglifos. Esse é o nome daquelas famosas linhas escavadas no solo em forma de figuras geométricas e que, no caso da Amazônia, foram localizadas. Cara. No mesmo período, a gente tinha os sumérios tocando terror na Babilônia, tipo, no Crescente Fértil, sabe? Tipo,
Uma civilização incrível. Em Rondônia, no sul do estado do Amazonas, Aí, tipo, um risco no chão. e principalmente no Acre. Alguns geoglifos da Amazônia começaram a ser feitos possivelmente cerca de 3 mil anos atrás. Uou! 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 E podem ultrapassar os 10 metros de largura. Mas ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, esses círculos e quadrados não são sinais para extraterrestres. Ah, vai tomando, para, velho. A função dos geoglifos da Amazônia ainda não é 100% conhecida, mas os arqueólogos acreditam que eles podiam ser usados para demarcar áreas de cultivo ou locais cerimoniais. Cerca de 1000 sítios com geoglifos já foram descobertos. Mas isso aconteceu de uma maneira amarga, porque muitos desses locais foram encontrados por causa do desmatamento. Com cada vez menos árvores, fica mais fácil enxergar essas formas geométricas pelo Google Earth. O problema é que o desmatamento também ajuda a destruir os geoglifos. Agora, a tecnologia que revolucionou mesmo as pesquisas na Amazônia é o LiDAR. LiDAR significa Light Detection and Ranging, que em português seria algo como detecção e variação de luz. Isso funciona mais ou menos assim. Um sensor remoto é colocado num avião ou drone. Conforme essa aeronave sobrevoa a floresta, o sensor vai emitindo feixes de laser que rastreiam o solo, identificando tudo e qualquer desnível no chão. Eu entendo o trabalho, respeito, acho foda essa pesquisa sobre o passado, mas, cara, desculpa, velho. O que eu vou falar aqui vai soar tão burro, tão jeca, mas, velho, é morro de lixo e risco no chão, cara. Desculpa, eu não consigo, velho. Eu não consigo, cara. Eu não consigo achar. Nossa, uau, eu não consigo ficar super. Uau, que foda. Tipo, tá, legal. É só um legal. Tipo, o trabalho da vida desses caras, mas, tipo, pra mim é só um legal. Para cima ou para baixo. Assim, ele cria um modelo em 3 dimensões 100% preciso do terreno. Então, o LiDAR pega tudo, desde pequenos montes de terra até valas escavadas na floresta. E o mais legal é que o sensor consegue mapear o solo de áreas completamente cobertas por árvores. Assim, os pesquisadores podem identificar sítios arqueológicos que talvez nunca fossem encontrados de... Realmente, a história da conquista da América é muito mais interessante. Caminho do Piabiru. Nossa, cara, as infindáveis histórias dos bandeirantes, sabe? outra forma. Uma descoberta importante que aconteceu com o LiDAR foi na parte da Amazônia que fica na Bolívia. Esse lugar foi o lar da cultura Casarabe entre os anos 500 e 1400. Ou seja, esses caras desapareceram pouco antes dos europeus chegarem na América. O LiDAR revelou 2 sítios arqueológicos gigantes nesse local, chamados de Cotoca e Landivar. Os arqueólogos acreditam que esses 2 sítios, que contam com plataformas de terra enormes, seriam os principais centros urbanos dessa rede de assentamentos da cultura Casarabe. Morro de terra. Eu tô virando Baltar, cara. Que pariu. Eu estou derretendo, cara. Outra descoberta, no Vale do Rio Upano, no Equador, é ainda mais impressionante. Os arqueólogos que pesquisam esse local já haviam encontrado valas escavadas no solo e montes de terra em formatos de quadrado ou retângulo. Eles sabiam fazer potes, desenhar na terra e cavar buracos. Civilização avançada, você tá vendo? Tô vendo, pô. Muito mais complexo do que eu imaginava. Realmente. Pô. Cara, sem sacanagem, eu ficaria mais feliz se ele falasse: não, os indígenas brasileiros, eles eram caçadores-coletores fodas que se embreavam no meio do mato, caçavam, tinham suas culturas, e é isso, tipo, e o vídeo tem 10 minutos, mas não, tipo, é morro de lixo e buraco. Ah, cara. Com o LiDAR, foi possível enxergar a riqueza. Como que você não fica eurocêntrico vendo um negócio desse? Não, falando sério. Tipo, no mesmo período histórico em que o indígena na América tava cavando buraco e levantando morrinho de lixo, você tinha, sei lá, a ascensão do Império Hitita na Anatólia. Tá ligado? Tipo, Desses vestígios com muito mais clareza. São vários centros urbanos ligados por estradas com até 10 quilômetros de extensão. E cada cidade tem moradias, campos irrigados, terraços e praças. Os sumérios, milhares de anos antes, já tinham cidades que eram maravilhas da antiguidade. Não tem como achar desenho no chão foda. Não dá, cara. É um power scaling muito desequilibrado, velho. Tipo, tá entendendo? Tipo, a gente tá em outra escala aqui. A gente se impressiona com outro tipo de coisa. Valeu, Santa Candiver. Santa Candida veio tipo R$11,11. Obrigado, irmão. Será que o Castanha é a evolução de uma fusão entre papagaio e tucano que aprendeu a falar com o Bobson de Twitter? Aliás, algumas dessas Mano, os chineses, os japoneses, apesar de não ser fã da história do Japão, o pau estava todo. Você tinha muita coisa acontecendo de forma. No mesmo período histórico que o indígena brasileiro tava cavando buraco no chão, velho. praças Na verdade, o mundo, o pau tava atorando. Tipo, muita coisa estava acontecendo. Em todos os berços da civilização humana. provavelmente usadas em rituais, formam complexos com áreas Enquanto os incas manipulavam ouro no Chile, os índios brasileiros estavam fazendo um montinho de lixo. Cara, a gente reduziu isso a um montinho de lixo. Porque a hora que o Castanheira tava descrevendo, não, são morros de conchas e restos de comida que são utilizados para plantio. A hora que falou, não, o pessoal mora em cima. Pera, o pessoal mora em cima do montinho de lixo. Ah, comparáveis às das pirâmides egípcias. porque eu genuinamente ia falar, porra, os caras conseguiram identificar que material orgânico melhora a qualidade do solo e facilita o plantio. Mas não, eles em vez de utilizar aquele material orgânico pra plantar, não, eles faziam um montinho de lixo e moravam em cima dele. Puta que pariu, cara. egípcias. Com áreas comparáveis às das pirâmides em rituais. Aliás, algumas dessas praças, provavelmente usadas em rituais, formam complexos com áreas comparáveis às das pirâmides egípcias. Baixa a bolinha. Calma lá, né? Desculpa, não. Para. Não consigo, cara. Não consigo, velho. Eu tô enlouquecendo, mano.
Fato interessante, os incas criaram um sistema de escrita chamado quipus, que não é uma escrita de fato, mas um conjunto de nós e cordas que eram lidos com os dedos. Ninguém ainda nunca decifrou essa língua, mas ali tem potencialmente séculos de história, muito melhor que os do Brasil. Espero que a IA consiga dar um jeito. Tô brincando, mas... Esse é o tipo de coisa que me impressiona. Mas a gente pode chamar isso de cidades? Onde estão os blocos de pedras e as ruínas de edifícios? Sim, podemos chamar de cidades. Claro que quando pensamos em cidades perdidas, imaginamos muros de pedra, ruínas de templos e o Indiana Jones ou a Lara Croft correndo lá no meio, não é verdade? Não. Mas no caso da Amazônia, as coisas não são bem assim. Especialmente porque blocos de pedra são encontrados em poucos locais da região. As cidades foram construídas com terra, que é a matéria-prima disponível na floresta. Isso não é exclusividade da Amazônia. Na América do Norte existe a cidade de Carróquia, construída por povos da região do Montinho de lixo. Mississippi. Parabéns, índio Parece americano. morros de terra, certo? Mas são as ruínas de uma cidade que cerca de 1000 anos atrás era mais populosa que a Paris da época. Já as ruínas de Uruk, no Iraque, mostram que as casas de uma das primeiras... Ó, essa civilização... Essa daqui eu acho que é a primeira cidade suméria. Eu não lembro. As grandes cidades do planeta eram feitas com tijolos de barro. Afinal, Ou seja, as Beza. cidades do planeta eram feitas com tijolos de barro. Afinal, essa era a matéria-prima do local. Então, as cidades da Amazônia não serem feitas de pedra não tem nada a ver com esses povos serem mais ou menos desenvolvidos que outras civilizações. Ah, bicho, tem. Para. Isso são cidades que foram erguidas por indígenas que viviam em sociedades complexas. E algumas delas têm avanços que deixariam os astecas ou os egípcios de queixo caído. Cara, os astecas levantaram pirâmides e cidades gigantescas, sabe? O nível de complexidade tecnológica que os astecas conseguiram atingir antes da conquista espanhola é algo incrível, sabe? E os egípcios não precisam falar nada, né? Tipo, puta, cara, desculpa. Basta pensar Não dá, velho. na ilha de Marajó. Vai lá, mostra mais um morrinho de lixo aí. Já faz mais de um século que os arqueólogos estudam as antigas civilizações da ilha de Marajó, no Pará. E o que se sabe é que por volta A ilha do Caetano Veloso. de 1500 Cara, o Caetano Veloso visita essa ilha há 13 anos ininterruptos. Joga no Google lá, Caetano Veloso 13 anos. antes de Cristo, a ilha já contava com pequenas aldeias. Mas, por volta do ano 400, as coisas começaram a mudar em algumas partes de Marajó. Foi nessa época que começaram a surgir os tesos, grandes plataformas de terra construídas pelos originários. Existem vários tipos de tesos, de pequenos a Sabe o que estava sendo construído do outro lado do mundo? Não nesse período, mas logo. Ó, isso daqui, cerca de 100 anos depois, o que não é grande, não é uma janela muito grande de tempo pra indígena. A Mesquita de Santa Sofia, localizada em Istambul, na Turquia, possui um grande valor histórico e artístico. É isso. E é uma das maiores, e o médico Isodoro Brutal. Porém, anos após a Brutal. finalização da construção, devido Eu tô apelando mesmo, não tô nem aí. Eu me reduzi ao Gabuga, que fica cagando na cabeça da história dos outros, mas eu não tanco mais. Eu já perdi todo o respeito. a gigantescos. E os arqueólogos acreditam que a função de cada teso podia ser definida pelo seu tamanho. E sabe o pior? Eu tenho sangue indígena, né? Minha bisavó era Guarani. A maior parte dos meus ancestrais conquistou a América. Tipo, e de quase todo mundo que vai assistir esse vídeo. Então, tipo, nossa, parabéns, índio. Foda-se. Sabe? Os nossos ancestrais também construíram isso. provindos de várias Você tá entendendo? Tipo, pô, velho. E quem diz isso é a cerâmica marajoara. Uma característica marcante na população de Marajó é a sua cerâmica. É uma das mais Nós somos mais lusitanos que índios. bonitas da América, repleta de elementos pintados e modelados que simbolizam vida e morte. Outro destaque são vasos com desenhos estilizados, mostrando figuras humanas com cobras e escorpiões no lugar de olhos e braços. Vestígios de cerâmicas foram encontrados em todos os tesos. Porém, as cerâmicas dos tesos menores parecem ter uso doméstico, então eles provavelmente eram usados como moradias. Já nos maiores, foram encontradas cerâmicas mais complexas, como urnas funerárias. Isso nos leva a crer que esses tesos com mais de 10 metros de altura seriam espaços cerimoniais. O mais impressionante é que ao lado de cada teso Vidro. Esse tipo de jarro sem condicionar fica 10 mil anos atrás. existiam áreas escavadas de onde foi retirada a terra para sua construção. Mas isso não eram simples buracos, e sim um sistema de controle hidráulico. O que se acredita é que essas áreas escavadas formavam um sistema de canais e barragens que servia tanto para represar a água Se utilizava o sistema de canais de barragem na Suméria, na seca, como 10 mil anos atrás. para impedir alagamentos nas enchentes. Esse sistema hidráulico também tinha lagos artificiais 800 anos antes, os gregos estavam construindo templos com colunas absurdas. usados na criação de peixes e tartarugas. Sim, muitos anos antes dos europeus pisarem aqui, os marajoaras já sabiam a importância de lidar com variações climáticas. Pô, que legal. Nossa, que divertido, que fofinho, cara. Mais de quase 600 anos antes, os romanos estavam fazendo isso daqui, ó. Tipo, e a cadê aqui? Aí, ó. mas tendo de atravessar essa profunda garganta de rio. Por que você construiria? É foda. Isso era feito de uma forma totalmente integrada ao ambiente. Aliás, essa relação sustentável entre essas cidades da Amazônia e a própria Amazônia estava no DNA de todas as civilizações da região. Se você quiser entender como eram essas cidades, é só olhar pro Alto Xingu.
Vestígios arqueológicos indicam que a ocupação do Xingu começa por volta do ano 800, em aldeias com formato circular. A base desses assentamentos são casas grandes e usadas de forma comunitária. Elas ficam em torno de uma praça central, onde são realizados rituais e o enterro dos entornos são... Os indígenas que não se integraram à sociedade lusitana, falando hoje, vivem de forma muito similar a seus ancestrais de 1.200 anos antes, cara. Casas grandes e usadas de forma... Beza, Matupil, mas pô... comunitária. Elas ficam em torno de uma praça central... igual uma vida indígena moderna. Onde são realizados rituais e o enterro dos... Tipo, eu tô assistindo esse vídeo aqui nessa vibe aqui, ó. Tipo, eu tô nessa vibe, tipo, isso daqui é uma escultura romana de um celta, e isso daqui é uma escultura de um celta, tipo, de um período similar. Tô nessa vibe já, mano. Vai tomar o índio, levantar um rim de barro, vai se fuder. Caralho. Porra. Complicado, cara. Não dá, velho. Mortos. Isso daqui é a mesma coisa. Enquanto o romano do ano 1 depois de Cristo estava vivendo na cidade de Roma, tá ligado? E o panteão está sendo construído, o germânico sujo tava morando numa oca. E o índio brasileiro tava morando numa oca. E a China tinha pólvora. Na praça também existe outro edifício. No ano 300, no ano 150, o romano estava indo pro Coliseu. E o bosta, o cu sujo do Picto na merda da Escócia tava morando numa toca de barro também. E o celta empilhando pedra. Chamado Casa dos Homens. Um local de encontro usado para reuniões e decisões comunitárias. Se você sair da aldeia, encontrará origem... Nesse ano aqui o Carlos Martel estava expulsando o Moro da Europa. Trabalhando em jardins e pomares ou pescando em rios e lagos. Também verá pessoas trabalhando na construção de estradas e de novas casas ou cuidando do lixo. 100 anos depois, Carlos Magno ordena a construção de Estrasburgo, se eu não me engano. Orgânico. O grande palácio. Produzido na aldeia. Bom, não lembro qual é a cidade. Eu ainda vou falar mais sobre esses pomares e o lixo orgânico. No momento, é importante entender que essas aldeias foram se multiplicando, até que por volta do ano 1400, a paisagem do Xingu era completamente tomada por assentamentos como esse. Algumas aldeias são fortificadas, podendo ser cercadas por paliçadas de madeira ou valas escavadas na terra. E todas, mesmo as menores, são maiores e mais populosas que as aldeias que existem hoje no Xingu. Muitas são ligadas por estradas e caminhos que formam uma espécie de sistema viário na floresta. O resultado de todo esse planejamento são comunidades imensas. Planejamento é uma palavra muito forte, cara. Com diversas aldeias menores ao redor de um assentamento maior, chamado de cidade-praça, que funciona como centro político. Olha, eles tinham trilhas. Uma característica da vida nessas comunidades está no sistema de trocas. Cada povo do Alto do Xingu é especializado em algum produto, então trocas envolvendo cerâmicas, arcos e flechas ou enfeites para o corpo eram frequentes. E isso é legal. Continuam acontecendo entre os povos que vivem hoje na região. Um exemplo famoso de comunidade é Curricugu. Criada por povos antigos do Xingu, possivelmente antepassados do povo indígena Cuicuro, Curricugu é a maior rede de assentamentos já encontrada na região, com cerca de 20 aldeias e uma área de aproximadamente 250 quilômetros quadrados. Em seu auge, Curricugu abriga 50 mil originários, que vivem em meio a construções complexas como trincheiras, pontes e fortificações. E boa parte do sustento dessas milhares de pessoas vem de grandes pomares e campos usados... Eu não entendo a escolha de chamar uma tribo que tem nome de originários. Tipo, ninguém fala, olha... Viviam na cidade de Roma 50 mil originários. Não, você fala, viviam 50 mil romanos. Você pode, tipo, falar, sei lá, inventa um gentílico pra essa tribo. Sabe? Se você conhece o nome desse povo, mete no roteiro um gentílico pra eles. Se existe, né? Ou, sei lá, membros do povo Cuicugura, não lembro o nome do nosso... Cultivo de mandioca e milho, além de barragens para criação de peixes. Não, falar índio agora é feio, mas ok. Essa abundância e variedade de alimentos está diretamente ligada à qualidade de vida dos indígenas. Aliás, podemos fazer uma comparação com as cidades europeias que com seus muros e castelos imponentes eram vistas como as mais avançadas dessa época. Mas não podemos esquecer que estamos falando de Idade Média Europeia. Então a falta de recursos e de higiene fazia com que os europeus convivessem com fome e doenças o tempo inteiro. Mas na Amazônia, as coisas eram diferentes. Os esqueletos encontrados pelos arqueólogos mostram que os originários eram extremamente saudáveis e se alimentavam muito bem. Não duvido. Análises dos ossos encontrados em sítios arqueológicos na Amazônia indicam que a alimentação dos originários era rica e bastante equilibrada. Além disso, o estado de conservação das arcadas dentárias mostra que até mesmo a saúde bucal deles era superior à dos europeus dessa época. As cidades do Alto Xingu são um ótimo exemplo de como era a vida dessas pessoas no passado da Amazônia. Claro que os costumes mudavam de povo para povo, mas, como eu disse, uma característica estava presente em quase todas essas civilizações. A sustentabilidade. Essa ideia... Tá, vai se... Ah, bicho. Cara, na civilização moderna que há muito desperdício, muito desperdício. Hoje nós desperdiçamos porque nós produzimos demais, muito. Nós precisamos muita coisa. Na antiguidade, na Idade Média, aplique para o mundo conhecido. África, Europa, Ásia. Não havia desperdício. Beleza? Não havia desperdício.
Se utilizava até o fim, qualquer coisa que fosse produzida. Porque tudo era muito caro, muito escasso, sabe? Isso tudo bem, né? Quem sou eu pra falar uma coisa? Em quase todas essas civilizações. A sustentabilidade. Essa ideia O europeu passando fome, desperdiçando comida, desperdiçando roupa, desperdiçando uma bota, desperdiçando qualquer coisa. Não, isso não existe. tão valorizada nos dias atuais já era normal para os povos da Amazônia de séculos atrás. Eles moravam em montinhos de lixo, em ocas de palha. Óbvio que é tudo sustentável. Porra, por isso que não sobrou nada. Criaram uma espécie de urbanismo verde. Nossa. As áreas residenciais das aldeias eram diretamente ligadas às áreas agrícolas. Os índios eram hobbits. E tudo perfeitamente integrado à floresta ao redor do assentamento. Isso não quer dizer que essas cidades antigas não interferiam na floresta. Elas interferiam sim. A questão é que essa interferência era harmoniosa. A floresta propiciava benefícios para a cidade, que por sua vez entregava benefícios para a floresta. Era uma parceria entre as pessoas e o ambiente. Não vou falar nada. Depois pesquisem sobre queimadas indígenas. Eu vou ficar quieto, eu me abstenho. Eu me abstenho. E um dos resultados dessa parceria é nada mais, nada menos que a Amazônia que a gente conhece. É isso mesmo, a floresta, que é um dos maiores tesouros do planeta, só existe porque os originários criaram ela. Pera aí, Castanhari, a Amazônia já existia, cara. Você não vai me falar que aquilo ali era um deserto e os indígenas saíram plantando árvore, montando coisa lá, moita pra todo lado. Sim, essas civilizações não construíram a floresta de forma literal, mas nós já sabemos com certeza que a interferência dessas pessoas no ambiente moldou totalmente a floresta amazônica. Cara, se for meter um argumento desse, mas só se falar, a Amazônia que nós conhecemos hoje é culpa dos portugueses. Que graças às doenças que eles trouxeram da Europa, mataram todo mundo, aí a floresta teve tempo pra se recuperar e se fechar novamente. Viu? De nada. E temos muitas evidências disso. O primeiro exemplo está no solo da Amazônia. Se você cavar na floresta amazônica, vai perceber que sua terra é amarela, meio alaranjada. Mas existem áreas onde o solo é mais escuro. Isso é chamado de terra preta, que ocupa pelo menos 3% da bacia amazônica e é vista como uma espécie de tesouro pelos agricultores, pois é extremamente fértil. Durante muito tempo, os cientistas achavam que essas terras tinham sido criadas É o tipo de terra que tem na Ucrânia, né? por cinzas de vulcões dos Andes ou estavam ligadas a antigos É muita romantização. É a mesma coisa do vídeo da Coreia do Norte, o Castanheira tentando fazer propaganda de uma galera que claramente é um sujeito, mas ele tenta empurrar a água lá abaixo. Essa história de falar que, ai, europeu mal. É dessa vibe, mano. Que vídeo chato, mano. Que vídeo pedante. Ai. lagos na Amazônia. Hoje se sabe que a terra Ele não falou da caça excessiva que os índios precisavam fazer, nem das queimadas que eles faziam. Das queimadas, desmatamento, conflito entre tribos, basicamente não contou nada antes de 1500. Nada realmente impressionante. Cara, os indígenas na América exterminaram a megafauna local. Caça. Nós o caralho, né? Se bem que eu tenho sangue de índio, né? Então, nós, o povo indígena, nós exterminamos a megafauna que existia aqui. Exterminação sustentável agora? Toma no cu, pô. Terra Preta foi criada pelos originários. Lembram das aldeias circulares, como aquelas dos povos do Xingu? Quando os arqueólogos começaram a estudar Mogaram as preguiças betas, isso é basic. esses assentamentos, perceberam que o solo ao redor dessas aldeias tinha terra preta. Isso não era coincidência. A terra preta se forma graças ao acúmulo de dejetos e matéria orgânica produzidas pelos originários. Aí, ó, os montinhos de lixo, pô. Sim, o lixo criado nas aldeias era transformado em adubo num processo semelhante ao da compostagem, que vem se tornando cada vez mais popular hoje em dia por ser 100% ecológico. O fato de muitos sítios arqueológicos estarem sob terra preta é porque Você já falou, cara. Eles construíram as aldeias em cima dos montinhos de lixo. essa terra é resultado direto de ação dos indígenas que moravam nesses locais. E isso é algo que acontece há bastante tempo. Tecnologia avançada, adubo. Será que a questão é, eles faziam isso de propósito ou eles foi sem querer? A região do Rio Madeira tem áreas de terra preta com 7.000 anos de idade. E a criação desse solo pelos povos do passado deu origem a um ciclo. Os originários moravam nesses locais para aproveitar os benefícios da terra preta e, em troca, ajudavam a criar mais terra preta na floresta. É uma relação em que os dois lados ganhavam. E é uma relação que continua viva. As aldeias atuais continuam criando áreas com esse solo escuro e muito mais fértil em todas as partes da floresta. Essa é apenas uma amostra de como a ação dos povos indígenas ajudou a moldar a floresta amazônica. Outra evidência disso está nas próprias árvores, ou melhor, na domesticação de árvores. Uau. A Os romanos domesticavam leões. domesticação de árvores ou outros tipos de plantas Não domesticavam leões, mas eles colocavam eles pra morrer no Coliseu. acontece quando seres humanos começam a manejar uma espécie vegetal, interferindo cada vez mais com suas características. Ah, literalmente todas as civilizações humanas fizeram isso. Parabéns, indígenas, por fazerem o mínimo pela sua própria sobrevivência. Isso pode ser feito, por exemplo, para que o vegetal se adapte a um ambiente novo ou dê mais frutos. É um processo demorado e que pode alterar aspectos externos. A gente tá zoando aqui, mas é do caralho que eles tenham dominado essa tecnologia. Sabe? Pelo menos, né? Senão eles teriam morrido, sabe? Eles não teriam se reproduzido na escala que o Castanheira afirmou que eles se reproduziram. Ou até mesmo genéticos da planta, inclusive a ponto de criar uma nova espécie. A Amazônia é um dos maiores centros de domesticação de plantas e árvores do planeta. São cerca de 80 espécies que passaram por algum tipo de domesticação. Várias delas são muito conhecidas, como amendoim, abacaxi, mandioca, batata doce.
Mandioca foi o combustível para a conquista da América. Cacau, guaraná e algumas espécies nunca foram domesticadas, mas, mesmo assim, sempre foram manejadas pelos povos da região, como a castanha e o açaí. Sim, se você é daqueles que adora mandar ver num açaí depois do Ah, meu Deus, que saco, velho. Pô, eu tô virando Baltar, mano. Impossível. A Castanheira tá arrancando toda a minha alegria de viver, cara. treino, você pode agradecer aos indígenas. Mas a verdade é que Não, eu vou agradecer o paraense que colhe essa porra num sol escaldante, empacota e manda pra cá. não é exagero dizer que esse processo, feito por esses povos, alterou e muito a floresta amazônica. Isso fica claro quando analisamos a existência de uma hiperdominância de algumas árvores na Amazônia. A Amazônia tem cerca de 16 mil espécies diferentes de árvores. E um estudo feito por pesquisadores de 120 organizações internacionais mostrou que dessas 16 mil espécies, 227 são hiperdominantes. Paraense que opera sob condições análogas. Cara, que merda, por quê, velho? Pô, isso é muito triste, velho. E o que é ser hiperdominante? É fácil de entender. É só olhar o número total de árvores da floresta e ver quais dominam a Amazônia. A floresta tem quase 400 bilhões de árvores. E metade delas, ou seja, cerca de 200 bilhões de árvores, são dessas 227 espécies. Mas a floresta não foi sempre assim? Bem, vamos então olhar no detalhe essas 227 espécies de árvores que dominam a Amazônia. Algumas delas são de espécies que foram domesticadas pelos originários. E o número dessas árvores domesticadas é cerca de 5 vezes maior que o das outras espécies hiperdominantes. Parabéns, indígenas, por conseguir moldar o ambiente que vocês viveram ao longo de 8.000 anos. Quantas dinastias egípcias colapsaram ao longo de 8.000 anos? Só pra... Que não foram domesticadas. Mas essa charada se resolve de vez quando a gente percebe que essa Ou seja, tudo que uma civilização pós-neolítico sabia fazer, eles faziam. Exatamente. hiperdominância de árvores domesticadas é muito Até que ponto eles não trouxeram essa tecnologia da travessia do antigo mundo para o novo mundo? Não sei. Ou eles foram tão incompetentes ao ponto de perder todas essas técnicas e tecnologias ao longo de 2.000 anos e ter que redescobrir depois. Eu não sei, tipo, o que seria ridículo, inclusive. maior perto dos locais onde as pessoas moravam. Então podemos falar com Boa entrada. Uma era do bronze. Vambora. certeza que a hiperdominância de árvores domesticadas é resultado direto da ação indígena. Os povos originários espalharam essas árvores pela Amazônia. E o mais importante é que isso não foi feito de forma agressiva, porque as árvores são nativas e se integram de forma natural ao ambiente. Lembra dos europeus do século XIX, que achavam que a Amazônia era uma mata virgem? Essas pessoas não perceberam que, na verdade, partes da floresta são enormes pomares. Ou seja, são locais repletos de árvores frutíferas que não cresceram ali por acaso. Mas esses pomares não possuem apenas árvores frutíferas, pois a relação dos originários com a vegetação da Amazônia vai muito além de saber quais frutas ou raízes podem ser comidas, ou quais plantas são usadas no tratamento de doenças. Estamos falando de um conhecimento digno dos maiores alquimistas do planeta, com espécies sendo usadas de uma forma que beira a mágica. Alquimista? Pô, 2025, cara. Alquimista? Alquimista? Sério? Do planeta, com espécies sendo usadas de uma forma que beira a mágica. Um exemplo está no uso do capitiu. Até hoje, indígenas e populações tradicionais manejam essa árvore, pois suas folhas, quando caem no chão e começam a apodrecer, exalam um cheiro que espanta as moscas que botam ovos em frutas, como a goiaba. Outro exemplo está no veneno extraído de cipós, como o timbó. Quando colocada na água, essa substância deixa os peixes atordoados e mais fáceis de serem capturados. Por isso, diversos povos originários usam esse veneno para ajudar na pesca. Mas Tudo isso está sendo catalogado e coletado por ONGs estrangeiras para, no futuro, servir para alguma coisa na indústria química e farmacêutica. Não brasileira, estrangeira, obviamente. claro, sempre de forma controlada. Então, todos esses jardins e pomares, repletos de plantas com finalidades diferentes, incluindo árvores usadas na construção de casas ou na produção de ferramentas, não surgiram do nada da floresta. Eles foram criados ou manejados pelos originários. Mesmo derrubando árvores para a construção de casas e assentamentos, os povos antigos da Amazônia não desmatavam toda a floresta para criar suas cidades. Era justamente o contrário. Eles faziam o número de árvores ao redor das cidades aumentar, e isso ia se espalhando e mudando a cara da floresta. A Amazônia é uma floresta de manejo moldada pelos originários que viviam nessa região. Ela é uma agrofloresta. Que vídeo chato. Pô, velho. Originários é um termo que tá começando a me encher o saco já. Isso nos leva ao começo do vídeo, quando eu falei sobre as pirâmides da Amazônia. As pirâmides não são as realizações mais grandiosas de algumas civilizações antigas. Grandiosa é complicado, né, Castanheira? Pô, pelo amor, né? Por essa lógica, a Amazônia também é um monumento. Afinal, ela é a maior realização dos povos que viviam nessa região. Tá, cara. Beleza. Ao longo de 8.000 anos, Ao longo de 8.000 anos, eles conseguiram selecionar várias espécies e replantá-las para benefício próprio. Uau! Só 8.000 anos que eles levaram para executar todo esse serviço. Eles só plantaram árvores, cara. Eles só plantaram árvores e fizeram montinhos de lixo que moraram em cima. 8.000 anos. 8.000 anos de desenvolvimento humano. E os povos originários conseguiram criar montinhos de lixo para morar em cima e plantar árvore.
Faltou. Também tem rabisco no chão, esqueci. Desculpa. É realmente inesquecível. Os rabiscos no chão. E utilizar elementos, utilizar plantas pra caçar e pra proteger seus alimentos. Uau. Utilizar a floresta. É benefício próprio. Real. Foi. Puta desenvolvimento. Aí adubo, né? Que provavelmente foi acidental. Esqueci dos vasinhos de cerâmica, isso. Boa. Vasinhos de cerâmica. Tem potes de água. Isso é incrível. E ela é um monumento único, diferente de todos os outros que foram erguidos no mundo. A Amazônia não foi projetada nem construída com pedras e tijolos. Porém, esse bioma não pode ser visto como algo que surgiu sozinho. A Amazônia que conhecemos hoje só existe por causa dos povos originários. Eles foram os construtores e engenheiros desse monumento e, junto com a natureza, transformaram a floresta e até hoje ajudam a preservá-la. Os egípcios criaram as maiores pirâmides do mundo. Os chineses criaram a maior muralha da história. E os povos da Amazônia criaram a maior floresta tropical do planeta. E os portugueses chegaram a conquistar a porra toda em 100 anos. E aí? 8.000 anos de montinhos de lixo, 100 anos de balas e pólvora. E negociação e casamentos, e muito mais negociação e casamentos do que balas. Pô, bicho. E como todo monumento, a Amazônia é um legado. Ela faz parte da sua história. Ela faz parte da história de todos os brasileiros. E aí preciso fazer uma pergunta. Se tudo isso que vimos no vídeo aconteceu antes de 1500, por que a gente só aprende a história do Brasil a partir de 1500? Porque não é chato. Amigo, teu vídeo é chato. Pô, montinho de lixo é foda, cara. Eu não me importo com montinho de lixo. E a gente aprende, sim, a história da América pré-colombiana. Tipo, é passado, tudo isso daí era passado na escola. Talvez um montinho de lixo e os riscos no chão, talvez não. Isso daí eu acho que é um pouco demais. Mas, sabe, Incas, Aztecas e Maias, assim, é citado. E a história da conquista do Brasil é épica. O problema é que fomos ensinados a enxergar a história sob uma ótica sim, europeia. boa. Ô, Castanhari, se olha no espelho, Castanhari. Castanhari, se olha no espelho, Castanhari. Beleza? Quero dizer nada não, mas... Olha. Europeus, tudo que acontece no Brasil antes da colonização portuguesa são curiosidades quase que sem importância. Por isso aprendemos que a história do nosso país começa mesmo em 1500. E começa mesmo. O Brasil, ele não existe antes de 1500. Aqui é só um território largado ao léu. Aí se torna a Ilha de Vera Cruz. E a partir daí começa o desenvolvimento até se tornar o Estado do Brasil. Acho que é ali por 1530, mais ou menos. E se mantém nesse status de Estado do Brasil até o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aí vira Império do Brasil, pós-independência. Então, o Brasil mesmo, ele começa em 1500. Então, tá certo. Com a chegada dos europeus. Mas essa visão não cabe mais aqui. A ciência já mostrou que ela está ultrapassada. Estamos descobrindo que o Brasil que existia antes do Brasil era muito mais grandioso do que ensinam na escola. Claro, ainda temos muito que aprender sobre os originários, mas já sabemos que a jornada desses povos é tão admirável quanto a das outras civilizações famosas da antiguidade. Castanheira, é assim. Realmente um montinho de lixo me deixa emocionado. Não, velho. Até aquele monte de celta imundo levantava uns blocão de pedra gigantesco pra fazer a porra do Stonehenge, sabe? Basta pensar na engenhosidade dos povos da Amazônia. Pô, pra levantar um montinho de lixo, cara. Construíram cidades complexas Nossa. totalmente sustentáveis séculos Uau. antes deste conceito ser criado. Porra, Ou no conhecimento foda. científico dos originários, que foi essencial para a criação da maior agrofloresta do planeta. Nossa Esse senhora. passado grandioso se estende por todas as regiões do país. que Nós, o permanece povo indígena. de técnicas de agricultura ao nosso vocabulário, passando por pratos típicos e remédios. O conhecimento dos povos originários atravessou os séculos e continua presente no dia a dia de praticamente todos os brasileiros. A história de um país é, antes de tudo, a história das pessoas que construíram esse país. Então a história do Brasil não começa em 1500, com os portugueses desembarcando aqui. Castanhari, se olha no espelho, por favor. Ela surge bem antes disso, com os milhões de originários que viviam Foram mogados pela gripezinha dos Tugas. aqui. Verdadeiros fundadores do Brasil foram Não, eles não fundaram porra nenhuma, cara. esses povos que começaram a moldar a terra onde moramos hoje. E com seus costumes e saberes, ajudar a criar aquele que é um dos nossos maiores tesouros, a cultura do povo brasileiro. Tá, beleza, Ítalo Paulista. Tua nona veio num barco, e agora... Indígenas. Ué, complicado, né, rapaziada? É complicado. Nossa, Castanhari, meu Deus do céu, esse vídeo... Nossa senhora. Não. Exato. Resumo da obra, sobra nada pro Beta Índio. Sobra absolutamente nada. Conheça a nova Constituinte Brasil 2025 e veja o que os brasileiros pensam sobre as regras atuais. Peça o seu em forumbrasil3d.com.br ou WhatsApp na tela. Se inscreva no canal para mais cortes.